Bom dia e paz do Senhor. Lá em Romanos 13, a palavra do Senhor diz assim: a submissão e autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amém? Por essa palavra até aqui. O que Paulo está dizendo a Romanos? As autoridades que nós temos na nossa nação, por exemplo, todas elas estão sujeitas às autoridades de Deus. Todas elas são permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Na história a gente tem vários exemplos, né? A gente tem lá Nabucodonosor, que é usado por Deus para destruir o povo, para matar o povo, para queimar a cidade, porque Deus usou Nabucodonosor como uma espada, a própria palavra diz. Então Deus ele se ira contra uma nação, contra um povo, principalmente quando é um povo como Israel, por exemplo, que é um povo escolhido por Deus, é um povo que tinha que dar exemplo. Então a espada veio sobre Israel. Outra passagem, quando Samuel era o profeta da nação, né? Ele era como um rei, profeta. Então o povo escolheram Samuel ao invés do profeta. Aliás, o povo escolheu Saul ao invés do profeta Samuel. Então Deus abençoou Saul e a gente sabe no que deu, né? Porque era uma vontade do povo, não era uma vontade de Deus. Então assim, a ira de Deus, ela vem sobre todos. Hoje, por exemplo, nós vivemos numa nação, num país que como um comunismo, né? Um país de esquerda, onde o governo é de esquerda. E eu não escolhi este governo. Eu não escolhi. Mas o povo escolheu. Parte do povo escolheu. Então, queira ou não, ele é o presidente da nossa nação. Então, hoje o nosso país vive sobre a mão pesada do Senhor. Por quê? Por conta do pecado do povo, por conta do pecado das igrejas. Quando eu falo igrejas, eu falo no geral, né? E não generalizando todas as igrejas, mas a grande maioria, principalmente as grandes igrejas evangélicas, católicas. Então, a gente tem visto escândalos nas igrejas, pedofilia com os padres, pastores que abandonam a sua esposa para se envolver com uma mais novinha. Então assim, a gente vê o escândalo na nossa nação e por conta disso a ira de Deus vem sobre o nosso povo. A gente está vendo o que está acontecendo com Rio Grande do Sul. Já havia profecias contra aquele estado. Então Deus, quando ele se ira, a mão pesa sobre toda a nação. Aquele que escolheu, aquele que não escolheu, todos são penalizados. Mas, por isso que a palavra fala assim, por isso assim, quem resiste, nós não podemos resistir, nem blasfemar contra esse que está no poder, nem, pelo contrário, a gente tem que orar, tem que jejuar, para que a mão de Deus venha a nosso favor, nos socorra. Socorra o povo, socorra a nação, socorra o Brasil. Nós queremos uma nação livre, uma nação onde você tem liberdade,
E não é isso que a gente vê. Então, por conta disso, a mão de Deus, ela pesa. Então, assim, a gente sabe que quando a gente buscar, quando a gente orar, Deus vai nos honrar. Então, esse que está posto no momento, vai cair. Esse que está posto vai cair. Mas a gente não sabe o tempo. A gente não sabe o momento. Só que o que nós temos que fazer? Ter sabedoria. Né? Ter sabedoria para, ao invés de bater de frente, ao invés de confrontar, orar. Porque nós somos pequenininhos, nós somos fracos, nós não temos poderes, nós não temos alcance. Que alcance eu tenho, por exemplo, na internet? Que poder eu tenho na internet? E todos aqueles que tinham um poder, que tinham um alcance, todos eles caíram. Todos aqueles que são de direita, que talvez faltou um pouco de sabedoria, todos eles caíram. A gente não tem mais, né? Um ou outro, mas a grande maioria caiu. Então, a nossa arma não é, a gente não luta contra o homem, esse que está no poder. A gente luta contra dominações, contra potestades, a gente luta contra demônios, contra entidades espirituais. Então a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra espíritos imundos. Então como que a gente combate espírito imundo? Com a nossa fraqueza. A gente combate com oração, com jejum, com clamor, para que Deus venha socorrer a nossa nação. E por que tem acontecido isso? Porque há uma promessa para nossa nação e evangelizar o mundo todo. Então, para que isso aconteça, é necessário fazer uma limpeza. Então, o que Deus está fazendo é uma limpeza para que venha uma nova esperança, uma nova fé, para que venha uma nova geração, para que ore, para que creia na palavra, para que creia no evangelho, e que essa nova geração, ela se alastre pelo mundo, que o povo brasileiro leve o evangelho, leve a palavra ao mundo. Então é isso que vai acontecer. Então ore, vigie, tome cuidado, busque a Deus, busque a palavra, e o Senhor vai te honrar e vai te dar sabedoria e estratégia. Amém? Fica com essa palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oh, glória!